hoje nós vamos falar que o objetivo de todas essas conversas, de tudo que nós conversamos até aqui, de todas as ferramentas que nós compartilhamos com você, é para que você tenha mais alegria, mais amor, que você crie um ambiente de saúde na sua casa, de cooperação, porque eu sei que no fundo é isso que você quer, uma família bem ajustada, uma família que respeita um ao outro, uma família que considera as diferenças. É isso que nós queremos promover, né, Kaline? Boa noite, Deise. Boa noite a todos. É isso Tava mesmo. aqui dizendo, né? Tava aqui compartilhando a nossa alegria de chegar ao final dessa jornada. E quantas coisas nós podemos compartilhar, quantas transformações nós vivenciamos na nossa própria vida, porque a gente está estudando junto com você. A cada semana a gente estuda e a gente se avalia, a gente quer crescer, quer aprende. E eu tenho certeza que se você se propor nesse novo caminho, eu sei que você vai vivenciar muitas mudanças na sua vida e na sua casa. Uma frase que me marcou muito nesse último capítulo, ela diz assim: a disciplina positiva não tem a ver com perfeição. Esses princípios não garantem perfeição, apenas mais amor e mais alegria ao longo do caminho. E é isso mesmo que a gente tem proposto aqui, na relação não só com os nossos filhos, porque a disciplina positiva é essa caixinha de ferramentas que vem nos capacitar e vem nos preparar e vem nos ensinar estratégias e repertórios e habilidades em qualquer tipo de relacionamento. A disciplina positiva, às vezes as mães deles falam assim comigo, né? Kaline, esse negócio de disciplina positiva não é comigo, não. Esse negócio não funciona, não. Porque eu fiz assim com meu filho e não deu certo. Ô, gente, vem cá. Me explica, o que nessa vida a gente faz uma única vez que dá certo? Quando você entra para academia, dentro de um mês, você já consegue a barriga de tanquinho? Você já consegue aquele corpo que você tanto almeja? Entendeu? Com um mês de academia? Não, minha gente. Fazendo a dieta 21 dias para alcançar o peso ideal. Você consegue em 21 dias alcançar esse peso? Não. Então, tudo na vida é um processo. Aprendizagem é um processo. Tem que ter perseverança, tem que ter constância, tem que ter paciência. Eu falo que criação de filhos é como o cuidado de uma planta. A gente não vira para a planta que a gente semeou e fala assim: anda, menina, floresce, anda, dá fruto, cresce logo, anda, que demora, vamos, desabrocha essa flor aí. Não. O que a gente faz? Cuidado diário. A gente coloca no sol, a gente rega, a gente aduba, a gente tira as ervas daninhas, cuida dessa planta. Então, tudo aquilo, afasta tudo aquilo que tem prejudicado o crescimento dessa planta. E a gente faz o quê? Porque a natureza nos ensina assim. A natureza, ela nos ensina a esperar. E tudo no seu tempo vai dar o seu fruto. Na estação própria vai dar o fruto. Então, a gente tem que fazer isso mesmo. É todos os dias se dedicar na educação dos nossos filhos. Todo dia lançar a semente. Todo dia regar com amor, com alegria. E esperar e aguardar que com perseverança, com constância, nós vamos colher os bons frutos. A disciplina positiva não é passe de mágica, não é varinha mágica que vai mudar o comportamento do seu filho na primeira correção, na primeira técnica que você aplicar. Não é assim. Exige esforço diário. Então, para a gente colher bons frutos, para a gente colher bons comportamentos, para a gente ter filhos saudáveis, emocionalmente mais saudáveis, resilientes, mais felizes, nós precisamos aguardar e confiar no trabalho que a gente tem realizado. Aqui, às vezes, né, Kaline, eu tenho refletido muito sobre isso. É que os pais,
as mães, o nosso público é mãe, por isso que o tempo todo a gente fala como se só mãe estivesse escutando a gente, né? Embora a gente saiba que tem alguns homens também que escutam. Mas é o único caminho que conhece, que conheceu na vida, o caminho que recebeu, inclusive, é o caminho da punição, é o caminho da porrada, do castigo. E às vezes é difícil se descolar, porque está grudado. Foram anos experimentando esse caminho. É a mesma coisa quando a gente se propõe a fazer uma alimentação diferente. Gente, como é difícil não comer doce, como é difícil não comer farinha branca, porque é comum, a maior parte do tempo foram esses ingredientes que fizeram parte, que fazem parte da nossa mesa. Quando a gente faz um processo de mudança, tem toda essa resistência e essa dificuldade de fluir, de engrenar. Mas se nós persistirmos, a gente consegue. Então, é lógico que criar filhos é muito mais complexo do que mudar um sistema alimentar. A gente sabe, a gente tem consciência disso, mas é um exemplo para te fazer entender, para te ajudar a entender que é um processo e que precisa de muito investimento. Uma coisa que me chamou muita atenção, que me marcou nessa leitura desse capítulo, é a diferença entre culpa e responsabilidade. A gente tem a tendência de se culpar, de meu Deus, eu gritei, meu Deus, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter batido desse jeito, eu não queria ter chamado a atenção do meu filho na frente das pessoas. Eu não queria, né? A gente às vezes fica assim, se culpando e nutrindo essa culpa. Ah, eu não passo tanto o tempo que eu gostaria com meu filho, eu não brinco não brinco com meu filho. Tem mães que não gostam de brincar. Eu conversei já com pessoas que não gostam de brincar. E aí vai nutrindo essa culpa. Só que assim, gente, para onde que a culpa leva a gente? O que a culpa produz no nosso coração? Só produz mais culpa, mais peso, mais angústia, tristeza. Vergonha. Um sentimento de vergonha, um sentimento de incapacidade, de insuficiência. É isso que a culpa promove. A culpa não nos leva para um caminho de solução, de mudança, porque a gente gasta toda a nossa energia em remoer, né? Em lamber a ferida. Então, assim, se você está se sentindo assim, meu Deus, meu filho tem um comportamento que eu não gostaria, eu estou fazendo coisas que assuma a sua responsabilidade. É diferente de culpa. Peraí, o problema está acontecendo mesmo, eu estou vendo que isso está acontecendo, mas qual é a sua responsabilidade? E se o caminho que você está promovendo na sua casa não está funcionando, você precisa mudar a rota. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, que resultado diferente que você vai ter? Então, vamos mudar a rota, é diferente. Culpa é diferente de responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? O que você pode fazer? E durante todo esse tempo, eu acho que tem o quê, Kaline? Mais de 3 meses que nós estamos falando sobre isso, discutindo esses capítulos, trazendo justamente, propondo novos caminhos, novas ferramentas, um novo jeito de fazer, um novo jeito de discutir, de resolver problemas, um novo jeito de olhar para o comportamento da criança. Gente, é atitude, né? A gente fala que uma competência, você já ouviu falar sobre isso, que é a sigla CHA, né? A competência, ela vem do conhecimento, a gente precisa saber, tem a habilidade, a dimensão da habilidade numa competência, que é saber fazer, e a dimensão da atitude, que é o querer fazer. Então, a gente precisa conhecer, abrir a nossa mente, ler, estudar, conhecer novos caminhos. Peraí, tem mais de um jeito de fazer. Eu preciso aprender, né? Aprender a fazer, que daí só vem com a prática, a gente precisa praticar e persistir na prática, e querer fazer, porque não é da noite pro dia, como a Kaline falou aqui. Tem um livro que eu recomendo, da Lua Barros, que chama Eu Não Nasci Mãe. Porque a ideia é o seguinte: nós fomos boas filhas. Então, eu serei uma boa mãe. É um sofisma. O fato de você ter sido uma boa filha não te prepara e nem te capacita para ser uma boa mãe. Existe um oceano entre uma coisa e outra, né? Então, o modelo que você aprendeu de educação de filhos foi o modelo que você viu da sua mãe e do seu pai.
Então, o que a gente tem que fazer? Eu vejo muitos pais preguiçosos. Preguiçosos. Por quê? Estuda para tirar carteira, estuda para ter um diploma, estuda para qualquer tipo de aprendizado de novas habilidades, né? Por exemplo, eu quero mexer em tal coisa, vou fazer um curso para isso, né? Então, procura se capacitar profissionalmente, mas quando fala de criação de filhos, ela acha que já sabe de tudo. Porque ela foi uma boa filha, né? Ela viu a criação que ela teve, então eu vou tirar de letra, vai dar tudo certo. Parte do pressuposto que é instintual, né? Que nasce um filho e imediatamente nasce uma mãe preparada para lidar com todos os desafios da criação de filhos. E não é verdade. A gente precisa procurar saber, conhecer, procurar conversar com outras mães, aprender com as mães mais, né, que já criaram seus filhos, mais experientes, aprender com as pessoas que têm estudado sobre o assunto e se especializando e se preparando, né, para lidar com esses desafios. Às vezes, a gente olha para o comportamento de um filho, de uma mãe e fala assim, nossa, meu filho não se comporta dessa maneira. Gostaria que meu filho tivesse o mesmo comportamento que o filho daquela mãe. Mas a gente não quer, a gente quer colher os frutos, mas a gente não quer ter o trabalho e o esforço, a dedicação que aquela pessoa teve. Você viu apenas o que ela está mostrando no palco. Olha o Instagram dela e fala, ai, que linda! Olha como ela cria o filho dela, olha que beleza! Mas você vê apenas o palco. E não compare o palco dos outros com seus bastidores. E se você conversar com essa mãe, você vai ver que ela passa pelos mesmos desafios que você também enfrenta na sua casa. Se você conversar com ela e ela te contar os bastidores da vida dela, você vai ver que você não é diferente dela. Então, mas a gente precisa ter dedicação. Então, se eu quero colher bons frutos na relação com meu filho, né, eu quero criar filhos emocionalmente saudáveis, eu preciso me preparar para isso. Buscar o máximo de ferramentas, de repertórios e de estratégias e de técnicas e tudo que for para acrescentar, para contribuir, para oferecer ao meu filho o que há de melhor. Então você falou que tem mãe que não gosta de brincar. Isso é verdade. Mas se eu sei que o brincar é o processo terapêutico para a criança, autorregulatório, que ela precisa brincar para se desenvolver cognitivamente, emocionalmente, socialmente, eu vou ter que deixar de olhar o Instagram hoje para tirar um tempo para brincar com meu filho. Eu vou ter que deixar a louça, né, para daqui a pouco, para mais tarde, porque eu vou ter que brincar com meu filho. Então, você tem que escolher as suas batalhas. O que é prioridade na tua vida? Às vezes, eu tenho esse dilema, assim, porque eu quero muitas coisas. Eu tive... quando eu casei, eu fiquei mais de 10 anos casada, para depois ter filho. E eu tinha uma vida independente, eu amava ler, amava assistir filme. Gente, filme? Desde quando Tomás nasceu, eu não assisti nenhum filme. O que é filme? Netflix? Quem é esse? Não conheço essa pessoa. É parente teu? Gente, mas é prioridade. Qual que é a minha prioridade hoje? Então, escolha as tuas batalhas. Se você quer colher bons frutos, faça a tua parte. Renúncia? Muita renúncia. Muita. É interessante falar sobre isso, porque a gente às vezes quer que as coisas aconteçam num passe de mágica. E a gente não quer... esses dias eu vi uma expressão assim, a gente quer o gelo, mas não quer encher a forminha. A gente quer água gelada, mas não quer colocar água dentro da garrafa para gelar. E às vezes a gente vê mães exatamente assim, se comportando dessa forma. Eu quero que meu filho tenha inteligência emocional, mas ela mesma não tem inteligência emocional. Veja bem, eu não estou trazendo culpa nem peso sobre você. O que eu estou querendo dizer é que você precisa se transformar, né? Inclusive, esse é um dos tópicos desse capítulo. Modele, seja quem você quer que o seu filho também seja. Modele o comportamento. Se você quer que os seus filhos tenham inteligência emocional, você primeiro precisa ser esse modelo.
Como que ele vai aprender? Com quem que ele vai aprender se não for com você, com seu esposo, com os adultos que são referenciais para ele? Então, por isso que a gente fala que é um processo, primeiro, de autotransformação, e é a partir desse momento que a gente caminha, que a gente se transforma, que a gente muda, que a gente observa aquilo que a gente precisa mudar, né? Que a gente se conhece, que a gente conhece o nosso jeito, as nossas tendências comportamentais, isso vai, primeiro, trazer mudança. Isso vai transformar também a vida dos nossos filhos. Então, seja você o modelo, né? Modele você o comportamento que você quer imprimir na sua casa, que você quer ensinar. Eu separei aqui alguns tópicos que ela trouxe. 4 tópicos. O primeiro, ela fala assim: o que fazemos nunca é tão importante quanto o modo como fazemos. Ou seja, nós precisamos cuidar dos sentimentos, da intenção. E quando a gente corrigir os filhos, a gente tem que ter a consciência que a mensagem de amor está sendo transmitida. Quando ela fala assim, às vezes o que fazemos não é tão importante quanto o modo como fazemos. Porque a gente tem que mudar o modo como nos relacionamos com os nossos filhos. Às vezes a gente fala assim, mas eu tô sendo respeitoso com ele. Mas está falando de um jeito agressivo. Então a gente tem que tomar cuidado com aquele sentimento que está nos movendo, com a intenção do nosso coração. Eu tô punindo meu filho, eu tô batendo meu filho porque eu quero que ele melhore. Eu quero que ele aprenda. Mas espera aí. Qual que é a sua intenção? É que ele aprenda? Será que não existe um outro caminho? O modo como você está fazendo. E quando eu penso em modo, eu sempre penso em empatia. Às vezes não é difícil, gente, não precisa, assim, é muito bom você ler o livro Disciplina Positiva e conhecer todas as ferramentas. Mas de todas as ferramentas, ela parte de um pressuposto, empatia. É você se colocar no lugar da criança e pensar, eu agiria dessa forma como adulto? O modo como eu falaria isso para minha vizinha? Olha só que interessante. A gente faz tanta coisa com a criança desrespeitosa que a gente jamais faria com um adulto. Por exemplo, a criança está ali comendo a batata frita, a gente pega a batata frita do prato da criança e a criança reclama e a gente acha ruim. Ela não tem direito de reclamar, você não tem direito de reclamar, não. Mas você pegaria a batata frita no prato da sua sogra? Não pegaria. Se pegasse, ia falar, você me dá uma batatinha? Posso pegar uma batatinha? Não, mas com os nossos filhos a gente se acha no direito de fazer. E ai deles se reclamarem. Então, parta do pressuposto da empatia. Se pergunte, se eu tivesse no lugar do meu filho, eu gostaria de ser tratado dessa maneira? Eu trataria dessa forma se ele fosse um adulto? Kaline, uma das coisas também que discute nesse capítulo, né, que a autora discutiu nesse capítulo, é sobre o amor incondicional. Foi outra coisa assim também que eu fiquei muito pensativa, porque todos nós queremos ser amados incondicionalmente. Apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos desafios, do nosso cai e levanta, a gente quer ser amado. E às vezes a comunicação dos pais não comunica isso para os filhos, não diz isso para os filhos. Ela até cita o exemplo, né, de um pai que, nossa, agiu assim de uma maneira muito sábia. A menina pegaram um adolescente com cigarro na escola e a menina mentiu para o pai. E a primeira reação assim do pai em casa já é aquela reação de raiva, de fúria, né? Mas aí ele parou e pensou, qual o motivo que ela mentiria para nós? E ao fazer essa reflexão, ele se deu conta de que ela só estaria mentindo porque ela não queria desapontar os pais. Então, assim, ao fazer essa conexão, até essa empatia, peraí, ela é uma adolescente. Como que será? Quais expressões será que ela está vivenciando na escola? Quais os desafios que ela está enfrentando na idade dela? E naquilo que ela vivencia, no contexto que ela vivencia.
E ao se conectar com a realidade da filha, ele pensou exatamente isso, sobre a real motivação da filha ao mentir. E a partir dessa reflexão, ele pôde conversar com ela sobre isso. Filha, você sabe que independente do que você faça, nós amamos você? Nós não queremos que você abra mão dos seus valores. Nós não queremos que você faça coisas que prejudiquem você mesma, que prejudiquem o seu futuro. Mas nós te amamos, independente das pressões que você esteja vivenciando. Ela conta uma série de detalhes, mas a reação da filha foi abraçar o pai. E ela conta que eles nunca precisaram discutir diretamente sobre esse assunto, porque aí os pais já começam a ter medo, né? Meu Deus, será que minha filha está se envolvendo com drogas? Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer com ela? Tá arruinando a vida dela, o futuro dela. E aí, às vezes, deixa de fazer as perguntas que são importantes, que exatamente demonstram essa empatia que você comentou. Mas aí a importância de mais uma ferramenta que nós tratamos nos encontros anteriores, né? Se você vê, se você percebe que você não tem condições de ter um diálogo saudável, de trazer as principais questões para a conversa, espera, respira, busca um tempo para se acalmar. E quando você estiver em condições de conversar, de você realmente atacar o X da questão, aí você resolve o problema, buscando soluções. Ô, Deise, quando você fala de amor incondicional, eu vejo assim que os pais, eles não punem os filhos, né? Tem essas atitudes desrespeitosas. E não é porque eles não amam os filhos. Eles amam, mas é porque eles acreditam que é o melhor que eles estão fazendo. Que daquela Sim. forma, os filhos vão aprender, os filhos vão ser pessoas melhores. Mas aí, o tiro sai pela culatra, né? A gente vê que não é punindo que a gente vai ter filhos melhores. Eu sobrevivi. Eu me tornei uma pessoa boa. Eu apanhei muito e me tornei uma pessoa boa. Meu querido, se você não tivesse apanhado, você se tornaria uma pessoa melhor. Melhor ainda. Você entendeu? Eu vou contar uma história baseada em fatos reais. Muito interessante. Um menino de 13 anos, ele fazia xixi na cama. E aí a mãe, achando que seria o melhor a fazer, ela disse que toda vez que ele fizesse xixi na cama, ela penduraria o lençol na janela, para que todo mundo, os colegas dele, todo mundo visse o que ele tinha feito. E ele se sentisse envergonhado e não fizesse mais xixi na cama. Porque aos 13 anos é inadmissível um adolescente fazer xixi na cama. Né? Então ela se preocupava demais com isso. Né? Para ela era inadmissível. Né? E aí o que ela fazia? Ela punia o garoto. Só que o garoto, ele não conseguia controlar os esfíncteres. E ele continuava fazendo xixi na cama. Mas ele também não queria ser envergonhado diante dos amigos. Então, na hora que ele saía da escola, em vez dele ir de ônibus com os amigos, ele saía correndo, desesperado, para chegar em casa antes dos amigos passarem perto da casa dele e retirar o lençol. E ele fez isso muitas vezes. E aí, um dia na escola, o professor de educação física fez um teste de corrida. E aí, enquanto os outros faziam 5 voltas em 5 minutos, ele fazia 10 voltas em 5 minutos. E aí o professor achou aquilo estranho e falou assim: opa, esse menino corre demais. Esse menino a gente precisa investir nesse menino. Aí ele pegou e investiu no menino, colocou o menino para fazer corridas profissionais. E o menino começou a ganhar medalhas, né, e ser reconhecido, porque ele corria muito bem. Ou seja, ele teve que desenvolver essa habilidade para evitar que os amigos vissem o xixi, que ele fazia xixi na cama. E aí teve um certo dia que o treinador foi na casa dele, falou que ia na casa dele, falou assim: vem cá, eu vou te dar carona, vou lá na sua casa. Ele falou: não, eu tenho que passar em tal lugar. Ele tinha medo, e tinha muito medo que o treinador chegasse na casa dele, antes dele, e visse o lençol de xixi. E aí ele correu desesperadamente,
Só que ele não chegou a tempo. Quando o treinador chegou, viu o lençol pendurado na janela, questionou a mãe dele o que era aquilo. E a mãe dele falou a verdade. E aí, quando ele chegou, ele viu aquela cena do treinador desapontado, decepcionado. Ou seja, o atleta dele, né? O aluno preferido, o corredor profissional, fazendo xixi na cama. E aí, imediatamente, ele sumiu. Os pais começaram a procurar ele e passou o dia, ele sumiu. E aí, de manhã, encontraram ele na quadra, no poliesportivo da escola. E o pai e a mãe foram conversar com ele. E quando os pais chegaram, ele feliz falou assim: mãe, eu consegui, mãe. Eu consegui. Eu não fiz xixi, mãe. Eu dormi aqui, não fiz xixi, mãe. Eu consegui. Feliz. E o pai dele entendeu que a maneira como eles estavam lidando com aquela fragilidade, com aquela vulnerabilidade, com aquela dificuldade daquele menino, não era a correta. E aí ele falou assim: eu entendo, filho. Eu entendo. Me perdoa, filho. Me perdoa. Eu te aceito, filho. Do jeito que você é, eu te acolho, filho. E ali, naquele momento, ele foi acolhido e a partir dali ele não fez xixi mais na cama. E quando ele se tornou um atleta, campeão de Olimpíadas, os repórteres perguntaram para ele, né, a quem ele devia tanto sucesso, ser um corredor profissional, um atleta, um campeão de Olimpíadas. E ele falou: eu devo aos meus pais. Então, assim, eu aprendi com essa história que ele conseguiu desenvolver resiliência, né? E a partir dessa dificuldade, dessa punição que ele recebia, ele conseguiu, Deise, transformar toda essa dor em força para correr e se tornar um campeão. Mas isso, gente, é exceção. É isso que eu quero mostrar para vocês. A maioria dessas pessoas desenvolvem transtornos psicológicos. A maioria dessas crianças desenvolvem traumas, dificuldades na vida adulta, por causa das punições que sofreram na infância. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai corrigir os nossos filhos. E lembrar que a punição, gente, ela mata. Talvez ela não mata o corpo, né? Porque você bate, às vezes você não machuca tanto, mas pode matar a alma da tua criança. Pensa nisso com carinho. Pensa 2 vezes. A gente está no século XXI. Chega disso. Chega disso. Não é assim que a gente vai alcançar uma educação de qualidade. Não é assim que a gente vai colher bons frutos. Não é batendo na semente, não é batendo na árvore que ela vai dar frutos e ela vai florescer. Não é batendo nela, mas é cuidando e é regando com amor. Sim, eu abri uma caixinha de perguntas aqui, justamente para a gente responder aqui nesse último encontro, né? Se as pessoas tivessem dúvidas. E teve uma pessoa que disse que a maior dificuldade dela no relacionamento com o filho, com os filhos, é querer que eles façam as coisas no tempo dela. E aí eu queria falar sobre isso, porque esse é um motivo, às vezes, de muita desavença em casa, de um ambiente estressante, de muita tensão. Porque a gente deixa de observar o ritmo da criança. Cada criança tem um ritmo, cada pessoa tem um ritmo de fazer as coisas. Às vezes tem uns mais acelerados, outros já são mais reflexivos, mais devagar, né? mais cautelosos, detalhistas. É o perfil de cada um. Tem essa questão que a gente precisa observar qual é o perfil do nosso filho e você precisa respeitar o ritmo dele se você não quiser amassar, achatar, como a Kaline falou aqui. Né? Às vezes até humilhar. Quantas crianças o tempo todo escutam que são lerdas, que são devagar, que são burras, né? Então, assim, primeiro, observa isso. Qual que é o ritmo dele? Qual é o jeito dele? Você já consegue ver, né? Se você observar com cuidado, você vai entender qual que é o jeito dele de fazer as coisas, o tempo dele. A segunda coisa que você pode também observar é uma rotina. Tem uma rotina, tem uma sequência das coisas acontecerem, uma sequência que ele esteja entendendo, né? É importante você dizer isso. Oferecer ao seu filho também opções. Por exemplo, seu filho tem dificuldade de fazer a tarefa da escola.
Ele não quer fazer no seu tempo. Você pode conversar com ele. Você quer fazer a tarefa da escola antes do lanche da tarde ou depois do lanche da tarde? Se ele estuda de manhã, por exemplo. Você quer fazer logo quando você chega da escola? Normalmente essa não é uma opção porque a criança está com fome, né? Está cansada. Mas você pode perguntar, você quer fazer antes do lanche da tarde ou depois do lanche da tarde? Repetindo, a gente falou isso na live passada, né? Não é que ela não vai fazer, mas você pode dar a ela opções. Ajudar a criança a se organizar, a também participar desse processo de construção de soluções. Entende? E além disso, tem 3 coisas, Kaline, que eu pensei. Então, a questão do biorritmo, qual que é o ritmo da criança. Segundo, de uma rotina, comunica, ajuda, traz a criança para construir uma solução também, né? E outra coisa, a terceira coisa que eu lembrei. Às vezes é a gente que está com pressa, somos nós que estamos com pressa. Eu lembro muito, na época da faculdade, eu tinha muita pressa para almoçar porque eu tinha que trabalhar depois. Então, assim, meu Deus, eu ficava agoniada quando a pessoa estava na frente, demorando de escolher o que ela queria comer. Mas a pressa era minha, não é da outra pessoa. Às vezes a pessoa tinha tempo. Entende? A pressa era minha, a agitação era minha. E quando eu comecei a observar isso, eu comecei a ficar mais paciente. E às vezes até pulava algumas coisas lá no buffet para poder acelerar, porque eu tinha realmente pouco tempo para almoçar. Então, assim, às vezes a pressa é sua, às vezes é uma desorganização do seu tempo. E você está querendo descontar isso na criança. Então, começa a observar essas coisas. Tem mais alguma coisa, né, Kaline, que até a gente discutiu? Não lembro agora. Você falou do biorritmo, né? É a fase Sim. de desenvolvimento da criança. Muitas vezes a gente espera que a criança responda de uma forma, mas ela não tem cérebro e nem capacidade, maturação para responder da forma como a gente quer. Então é muito importante a gente conhecer as fases de desenvolvimento e o processo de maturação e a fisiologia, o funcionamento do cérebro da criança. Tem um livro que eu gosto muito, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Sério. Gente, eu adoro esse autor. É a Tina e o Daniel Siegel. Eles têm 4 livros, eu tenho uns 4 e eu amo. E o que faz mais sucesso é o cérebro da criança. Porque ele apresenta o funcionamento do cérebro de uma forma muito lúdica, muito didática, muito fácil de compreender. Então, qualquer pessoa pode ler e entender, por exemplo, né, por que a minha criança não faz tal coisa. Aí quando você vai ver, gente, a parte que é responsável por ela fazer tal coisa nem tá desenvolvida ainda. Ela tá lá, aquela parte ainda tá lá dormindo. Então, é respeitar esse processo maturacional da criança. Sim. E aí uma coisa também importante, né? Não desista. Não desista. A gente vai errar muitas vezes, por mais que a gente queira modelar, como eu falei aqui antes, né? A gente precisa modelar o comportamento, a gente precisa ser esses referenciais de pessoas que estudam, que aprendem, que se transformam, né? Que sabem lidar com as suas emoções, que sabem resolver problemas de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa. Mas a gente vai errar, porque é normal, é humano. Então, quando você errar, tem esse processo de reflexão, né? Peraí, eu errei mesmo. Até a autora fala isso, né? Que quantas vezes ela cai no choro no ombro do marido. Meu Deus, como é que pode? Eu ensino isso. E eu gripei, e eu me descontrolei. Gente, vai acontecer, porque a gente é ser humano, né? A gente vai errar, não tem jeito. A gente melhora, vai melhorando, mas a gente vai errar. Então, quando você errar, se abrace, né? Exerça empatia com você mesma e conserta. Esse é o melhor caminho, né? Os erros são excelentes oportunidades para a gente aprender. Teve uma vez, eu até estava lembrando, sempre lembro disso. Teve um dia que eu fui participar de um evento e falar sobre um tema lá. E, gente, eu queria decorar. Eu não queria, porque era muito rápido. Eu queria falar. Estudei, decorei. E falei assim, eu não vou levar anotado, não. Gente, pra que eu fiz isso? Pra que eu fiz isso, Senhor? Porque me deu branco. Eu lembrei de muitas coisas, mas teve uma hora que eu fiquei muda, porque eu esqueci o que eu tinha que falar.
E aí, porque eu tava nervosa, claro, né? E aí, pronto, foi aquele erro ali. Eu fiquei me martirizando assim por algumas horas, mas aí depois eu falei assim, peraí, eu preciso aprender. Nunca mais eu vou para participar de algum evento, para alguma palestra. Eu nunca tinha feito isso, mas me deu uma coragem grande porque era pouco tempo de fala. E aí eu falei assim, pois nunca mais eu vou sem as minhas anotações. Nunca mais, porque às vezes, por mais que a gente se prepare, que a gente decore, que a gente ensaie, que a gente treine, tem elementos ali na hora do evento que você não contava, né? Que não é no seu quarto. Você tá nervosa, tem um monte de gente ali pra você falar, tem outras pessoas que são autoridade também, que de certa forma pressiona você. Então, assim, pronto, nunca mais eu vou participar de um evento sem as minhas anotações. Pronto, gente, ficou marcado. Então você aí, ó, você se pergunte naquilo que você está caindo sempre, né? No sentido de errando sempre, o que que você pode, que proteção que você mesma pode abraçar, que âncora que você pode desenvolver para errar menos. Se você é uma pessoa explosiva, né, colérica, que quando está muito nervosa, fala e machuca as pessoas, e fala de uma forma que você não deveria falar, fala o que você não gostaria de falar, respira, aprende a respirar, aprende a ir pro banheiro. Não é isso que você quer ensinar pros seus filhos, você não quer que ele saia batendo em todo mundo quando ele tá nervoso. Você não quer ensinar para ele resolver problemas de uma maneira saudável, respeitosa? Então, quando você estiver assim, né, querendo pegar pelo pescoço, vai pro banheiro. Toma um tempo positivo, se acalma, respira. E aí você resolve o que precisa resolver. Essa questão de abraçar a tua humanidade, as tuas vulnerabilidades, isso se aplica demais à maternidade. Porque não existe uma pessoa que se sinta mais culpada do mundo do que a mãe. Não existe. A gente carrega a culpa o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente está carregando culpa. Por quê? Por causa de quê? Por causa de tudo. Por causa de tudo, a gente se sente culpada. Tudo. Como se nós fôssemos responsáveis pela felicidade dos nossos filhos. Como se a gente tivesse o controle da felicidade dos nossos filhos. Nossa, eu trabalho fora, meu filho não vai ser uma pessoa emocionalmente saudável. Meu filho vai ter trauma. Ai, meu Deus, meu filho vai ter trauma. Ai, eu deixo o peta pro meu filho. Ai, meu Deus, meu filho vai ter trauma. Gente, se a gente não relaxar, buscar uma maternidade mais leve, mais tranquila, se a gente não fizer dar as mãos umas às outras, buscar rede de apoio e ser fortalecida através de outras mães, se unir sem julgamento, sem crítica, a gente não vai ter uma maternidade feliz. Não vai ter alegria e nem leveza e nem amor nas nossas casas. Vai ter peso, vai ter carga, tá? E outra coisa, seu filho também precisa de trauma, tá? Ele também precisa de trauma para ele ser feliz. Os traumas Sim. também fazem parte. Ele precisa da dor também para ser fortalecido. E aí, por isso que o título do capítulo é esse. Amor e alegria na sua casa. O caminho muitas vezes é desafiador, nem sempre vai ser fácil, mas o que a gente quis e o que a gente quer dizer para você é que se você se propor a aprender esse novo caminho, essas novas ferramentas que compartilhamos aqui durante toda essa jornada, nós temos certeza que vai ser uma trajetória mais leve, uma trajetória mais alegre, tanto para você quanto para os seus filhos, para o seu esposo. Gente, está sendo tão legal a experiência aqui em casa. A gente fez a segunda reunião de família, viu? Ó, Me conta. é muito legal, gente. É muito legal. A gente estabeleceu o domingo aqui em casa, né? Porque é um dia mais tranquilo. E aí a gente sempre procura alguma coisa legal para fazer depois. E assim, o Pedro super se adaptou. Ele diz agora, ele pede para colocar. Já me disse, já, viu? Tem um assunto para colocar na pauta da reunião. Só que assim, é legal porque é um tempo que a gente começa agradecendo um pelo outro, reconhecendo um pelo outro. Eu tive um tempo de reconhecer o meu marido, pelo marido maravilhoso que ele é, tão esforçado, tão trabalhador, tão dedicado. Falei pelo Pedro, reconheci ele também. Ele é muito obediente, é alegre, ele alegra a nossa vida. A gente tem uma vida mais leve por causa dele. E falei um monte de coisa assim.
E a gente teve esse tempo de reconhecer. Você pode pensar que isso é bobeira, mas isso é muito importante. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer umas às outras, de reconhecer a si mesma e reconhecer umas às outras. Então a gente cria esse ambiente, né, de gratidão, de reconhecimento, de validação, de afirmação do outro. E aí depois a gente partiu para resolver a questão que o Pedro tinha colocado, viu, Karine, na pauta, que era assim, que quando o tempo da televisão estivesse acabado, que ele queria assistir desenho no celular. Aí, gente, eu não discuti com ele quando ele propôs isso aí, durante a semana, eu falei, tá bom, filho, vou anotar aqui na minha agenda e depois a gente discute na reunião de família. Não conversei, não falei nada, eu não fiquei falando. Filho, deixei a reunião de família, deixei ele ter autonomia de colocar a pauta, sabe? E aí a gente discutiu. Pronto, foi ótimo. Ele entendeu que não adianta nada a gente tirar ele da TV e deixar no celular, né? E então, assim. Ele, na cabecinha dele, são coisas diferentes. Exatamente. Então, ó, se você ainda não implementou um tempo assim de qualidade na sua casa, ó, procura a nossa live que fala sobre isso, sobre reuniões de família. Kaline, vamos partir pro final aí? Não sei quanto tempo já tem. Mas eu não quero ir embora. Gente, que alegria! Vocês, eu não quero deixar. Mas valeu, né, Deise? Valeu muito. Valeu. Obrigada, viu, gente, por vocês terem tolerado a gente aí nesses 12 capítulos. Eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa de onde, né, chegamos, né, Deise? Porque é um livro grosso, é um livro grande, é um livro, né, complexo, com muitas ferramentas. E aí, quando a gente foi pensar, né, sobre o grupo de estudos, a gente pensou, nossa, 12 capítulos é muita coisa. A gente tinha feito A Coragem de Ser Imperfeito, que era só 6 capítulos. 6 capítulos. A metade então desse, né? Foi um desafio muito grande pra gente. E deu certo. A gente chega aqui no 12º, no último capítulo, feliz e grata por todo o aprendizado, todo o processo. Grata a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigada, Deise. Te amo, viu? Também amo você, minha prima linda. Gente, é assim, ó, não desiste não de se desenvolver, de crescer, né? Busca novas formas, né? Esse negócio a gente escuta várias vezes, né, Kaline? Que às vezes a gente quer resultados diferentes, mas está fazendo sempre as mesmas coisas. Então, se você quer coisas diferentes, né? Vamos fazer caminhos diferentes, caminhos novos, propor coisas novas na nossa casa, na nossa própria vida. Então, não desiste não. Levanta e prossegue. Vamos em frente. Esperamos por vocês lá no nosso canal do Telegram. Sim. Um beijo, minha gente. Um beijo. O link tá na bio se você quiser participar do nosso grupo, tá bom? Um beijo, a gente se vê. Tchau.